No meu livro A Cabeça do Investidor, tem um capítulo que foi escrito pelo querido Marco Gazel, que era um especialista em investimentos, que daí conheceu a psicologia econômica, essa interface toda, se apaixonou tanto que se tornou doutor em economia pela Sorbonne e está por lá. Bom, eu achei muito interessante a pegada dele para falar sobre investimentos a partir de toda a experiência que ele tinha. Ele usou dois operadores: perder e esperar. Se as pessoas sabiam perder e sabiam esperar também, se não sabiam nenhuma coisa nem outra, se sabiam uma e não sabiam a outra. Por que eu estou falando disso? Porque nós estamos vivendo com a pandemia e todas as exigências para a gente tentar passar por esse furacão da forma menos absurda possível, então fazendo quarentena, porque isso pode ajudar a retomada da própria economia, sem falar, é claro, de evitar o colapso do sistema de saúde de uma maneira mais rápida, mais ágil. Essa é a aposta, mas todo mundo tem que contribuir, né? Isso é uma escolha intertemporal. Tenho falado um pouco sobre isso. Esta pandemia nos coloca uma escolha intertemporal. Aguentamos agora o sofrimento do isolamento social, toda a chaturice monumental de desinfetar tudo que chega em casa, da gente se desinfetar quando sai, em última necessidade, em nome de ter essa recuperação econômica, mas um pouco mais facilitada lá à frente, embora todo mundo saiba que vai ser dificílimo, e em nome de proteger todo o sistema de saúde, com todos os profissionais, da encarregada de limpeza até o anestesista que vai entubar, todo mundo. A gente dá esta folga, que a gente não vai ver agora. A gente só vai ver o resultado do nosso sacrifício de ficar na quarentena mais à frente. Ou cedemos a nossa ansiedade, saímos para as ruas, fazemos de conta que nada está acontecendo e podemos até ter um certo alívio imediato de não ficar confinado, que é muito difícil, ou até entreter uma certa ilusão de que os negócios voltariam instantaneamente, todo mundo voltaria a ganhar dinheiro, a roda da economia ia girar sem problemas, o que nada indica que assim fosse, infelizmente, e o preço a pagar pode ser um número exponencialmente maior de mortes e o colapso do sistema de saúde. Então, a gente está diante de uma escolha intertemporal. Fazemos um sacrifício agora em nome de um possível benefício à frente, ou jogamos tudo para o alto agora em nome de acabar com essa angústia neste momento e talvez a gente pague um pedágio até inimaginável nesse momento, principalmente porque com o coronavírus os resultados só podem começar a ficar visíveis 15 dias depois. Então a gente não tem como avaliar agora se a estratégia está dando certo, se não está dando certo. A gente tem que, para quem é disso, confiar na ciência, nos estudos tão rigorosos quanto possível, nos modelos matemáticos dos epidemiologistas, para termos alguma baliza. Embora o campo seja predominantemente desconhecido, tanto em termos de como é essa doença, como é que ela funciona, como em termos dos possíveis tratamentos e encaminhamentos. É tudo tão novo que não há ainda respostas definitivas.
Então, tudo isso não está te lembrando de alguma coisa, não? Com os investimentos é muito diferente disso? Ou será que se trata, como eu falei no início, a partir da visão do Gazel, de uma questão de equilibrar espera, perdas, possíveis ganhos, ansiedade, bom, daí toda a gama de emoções que acompanha. Com os investimentos, a gente também tem escolhas intertemporais, desde o primeiro passo, que é renunciar a algum consumo no momento para guardar o dinheiro e poder investir, até o monitoramento, o acompanhamento do investimento, que é um pouco parecido com a pandemia, no sentido de que os movimentos que nós fazemos agora só vão poder ser plenamente avaliados lá à frente, neste futuro incerto. Agora, então, mais do que nunca incerto, mas sempre incerto, porque o futuro é aquilo que ainda não aconteceu. Então, estamos nos dois sentidos, na pandemia e nos investimentos, diante de escolhas intertemporais. E as escolhas intertemporais, elas normalmente são acompanhadas de benefícios e custos diferentes. Geralmente, quando a gente escolhe o que está diante de nós imediatamente, a gente costuma pagar um pouco mais caro ou muito mais caro, depende da taxa de juros e uma série de coisas. No caso da pandemia, depende da velocidade de contágio e do quanto o sistema de saúde vai dar conta de tudo isso. No caso de esperar, a gente paga o preço de não poder ter a satisfação imediata, rápida, em nome de um possível benefício lá à frente. Agora, temos também que lembrar que para algumas pessoas não existe escolha, praticamente. São os próprios profissionais de saúde, todos eles, não só médicos e enfermeiros, mas todo mundo que faz o suporte para o sistema de saúde. São as pessoas que estão em maior vulnerabilidade, aquilo que a gente sempre fala, vende o almoço para pagar o jantar, não tem reserva, porque nunca, não é por desorganização nesse caso, é porque nunca tem o suficiente. Vive ali na linha de sobrevivência muito básica. Os desempregados, quem está ficando desempregado agora, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas que não estão suficientemente preparadas, todo esse pessoal vai precisar receber uma ajuda. Isso põe um pouco de ponta cabeça tudo que vinha sendo muito defendido em termos de austeridade fiscal, que é claro que é necessária, por isso tem lei de responsabilidade fiscal, né? Isso aí já faz algumas décadas. Só que nesse momento é emergência. Então a gente tem que atender a emergência de forma urgente, porque é assim, quando é uma emergência, é uma calamidade pública, né? E depois repensar todo o sistema que fundamenta as nossas decisões econômicas e, claro, as políticas econômicas também. Um baita de um chacoalhão, né? E, como eu ouvi outro dia, talvez a gente tenha que pensar como um time de futebol. Foi o Malcolm Gladwell, que é um best-seller, né? Ele fez esse comentário. Não é hora de pensar em termos de time de basquete, que aposta todas as fichas em uma estrela. Eu, na verdade, não acompanho nem basquete nem futebol, meu negócio é natação, mas tudo bem. Eu vou na imagem dele, na metáfora dele.
No jogo de basquete, você investe tudo em uma pessoa só, no melhor jogador, e isso pode definir a sua vitória. No jogo de futebol, soccer, né, que ele falou, não o futebol americano, o nosso futebol, ele falou, você, para ter sucesso no time, você tem que apostar no elo mais fraco, no jogador mais frágil. É só quando todos estão jogando de uma forma mais ou menos homogênea que você tem mais chance de ter sucesso. Não adianta ter uma única estrela no time se ele não recebe a bola da maneira como precisava e o time também não conta com uma boa defesa e leva os gols do adversário. Então, se a analogia estiver correta, os boleiros que podem dizer alguma coisa, é um momento de jogo de futebol para o planeta Terra. Senão, isso aqui não vai dar certo, não vai ter como, não vai ter para onde escapar. A gente vai ter que dar as mãos e tentar ir junto.